Boa noite, estamos começando agora mais um programa Realidade aqui na sua PTV. Hoje, 22 de janeiro de 2011, eu estou tendo o prazer e a honra de receber a visita de uma pessoa que, além de grande amiga, tá, é uma pessoa que é uma excelente atriz, uma professora de teatro e que viveu muitos anos em Espírito Santo do Pinhal. Estou falando de Gorete Lago. Boa noite, Gorete. É um prazer recebê-la no nosso programa hoje. Obrigada, eu que agradeço, viu, Cícero, pela oportunidade de estar aqui no seu programa, né? Muito obrigada mesmo. Gorete, você é pinhalense? Então, fica aquela, né? Eu me sinto pinhalense, até o meu sotaque, tudo, é tudo de Pinhar, né? Né, bem, fala assim, né? Fala, ai, bem. Todo mundo fala, de onde você veio, né? Pinhal. Mas eu não nasci aqui. Eu nasci em São João da Boa Vista, eu fui registrada em Aguaí, porque era lá que eu morava, e moro em Pinhal. Desde que eu nasci, eu moro aqui. Então, até rima, né? Quanto tempo você está fora de Pinhal, Gorete? Desde 2003. Assim, totalmente fora de Pinhal desde 2003. Vamos começar a falar um pouquinho da sua profissão de professora. Você é professora de teatro na Companhia Teatral Senarte, né? Quanto tempo você dá aula lá e como começou esse trabalho de professora? Na verdade, assim, né? Eu estudei teatro em São Paulo, né? Daí eu me formei. E para finalizar, né, o curso, você precisa fazer um estágio. Daí eu fui fazer um estágio numa companhia de teatro chamada Buscar Arte, lá de Campinas, muito tradicional, uma companhia que eu trabalho até hoje lá. Fui para fazer estágio, estou lá até hoje. E lá eu aprendi muita coisa. Lá a gente fazia oficina de teatro com criança, então é tudo assim, né? Ou pago pela Secretaria da Educação ou Secretaria de Cultura das cidades da região, né? Então, no estado de São Paulo, eu fui em vários lugares, assim. E lá eu aprendi muito essa coisa de lidar com a oficina de teatro. Mas quando eu fazia teatro em Pinhal, que eu conheci o Sóstenes, não sei se você lembra, do Vasconcelos Júnior e tal, que a gente tinha o Seiva da Serra, grupo de teatro, ele me ensinou a ensinar. Então, assim, desde muito novinha, eu era assistente dele, né? Então, quando a gente dava aula em Itapira, eu ia lá para Itapira, então a prefeitura de Itapira pagava as minhas passagens, tudo, para que eu fosse lá, e a gente ensinava criança carente lá. Então, era muito gostoso. Então, eu aprendi assim, com crianças assim, que tinham bastante problemas assim, com pai e mãe, que estava preso ou drogado, sabe assim? Então, crianças que precisavam do teatro para ter uma vida melhor. E eu comecei fazendo lá. Depois, no Cia Senarte, eu dei aula antes numa agência de modelos lá em Campinas, bastante aula lá de interpretação para TV, devido aos trabalhos que eu já tinha feito, que eu também fiz oficina na Globo, de televisão. E aí foi isso, assim. Aí no Senarte, essa turminha veio da agência para o Senarte. E aí a gente começou a montar espetáculo teatral para finalizar o curso. Daí eu resolvi mandá-los para festival. Aí eles começaram a ganhar prêmio no festival, todas as crianças. Melhor atriz, melhor ator, melhor figurino, melhor peça. Daí a gente acabou apresentando no teatro mesmo lá, Teatro do Bosque, com entrada, cobrando entrada, tudo. Pagamos direitos autorais para Maria Clara Machado, tudo certinho, sabe? Foi muito legal. E qual a maior dificuldade, Gorete, de você trabalhar com as crianças, né? Já que as crianças geralmente são um pouquinho bagunceiras, essas coisas, né? E qual também, como são essas aulas de teatro? Porque existe alguma criança, por exemplo, que ainda não saiba ler, para decorar o texto. Como que você consegue atrair a atenção das crianças para poder dar aula para eles? Então, as crianças... depende muito mesmo. Eu já peguei criança que está comigo até hoje, mas que quando chegou na sala assim, não conseguia falar nem o nome. Não falava o nome. Eu pergunto, é a Fabiana, ela vai saber que eu estou falando dela, eu sempre dou exemplo dela. Eu falava, como que é o seu nome? A mãe dela ia falar, eu fazia assim para a mãe dela. Como que é o seu nome? Aí ela fazia assim.
queria chorar, queria chorar. Aí eu fui trabalhando. Hoje a menina assim, já está grande, né? Faz aula comigo até hoje e assim arrasa nas peças, tira a gargalhada das pessoas, sabe? Ela dança hip hop agora, se apresenta. Então, assim, com as aulas elas vão se soltando. Mas já peguei criança também que não sabia ler, mas vai muito. Quando você dá aula para criança, você precisa não só do empenho das crianças, mas também dos pais. Você já teve algum caso, alguma criança que queria ser ator, né, atriz, e de repente você viu e falou, não, essa criança não leva o jeito para a coisa. Como dar essa notícia, né, para o pai, para a mãe e para a própria criança, para não chegar aí a desestimular a criança, né? Eu vejo assim, a criança ela vem limpa. Então, assim, você não corre o risco de uma criança não ter talento. A criança tem. A criança, ela imagina muito fácil. Ela normalmente não tem vergonha, né? Assim, ela se tem, naquele momento só, é fácil de trabalhar numa criança. Porque ela vem sem vício nenhum de outro diretor ou de palco. Então, a criança, ela vem inocente e pura. Então, você fala e ela confia em você. É muito sério, porque o meu trabalho, eu preciso ter muito assim, me preocupar muito com a minha imagem, com a minha vida, com a minha carreira, porque eu sou um espelho para elas confiam muito em mim. Então, se eu falo, faça, pode fazer, elas fazem, falam, pode virar cambalhota quantas vezes você quiser, você não vai cair. Elas vão, de olho fechado, sabe assim? Mas agora, o mais difícil é quando a criança é mal educada, entendeu? Assim, quando muito mimada, aí você tem que trabalhar o pai e a mãe. E eu já trabalhei pai e mãe, e aí dá certo. Porque às vezes a criança ela tem coisas que vêm de casa, né? Assim, ai, não vou pisar no chão. Se eu falar, pisar onde? No teto? Aí começa a brincar. Aí você brinca, no teto não dá pra pisar, né? Vamos ficar todo mundo descalço. Tem exercício, tem que fazer com o pé no chão, é descalço mesmo, né? E aí vai aprender. Eu falo pra mamãe, pro papai, explica em casa. Mas eu tive muita sorte, até hoje, com pai, mãe e filho. Eu não sei o que eu tenho sorte mesmo de pegar a criança que já vem já querendo fazer e o pai e a mãe também. Eles quase se vestem junto para criança poder fazer. Então, assim, eu tive sorte. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com a Gorete contando as suas histórias aqui, daqui a pouco como atriz. Vamos ao intervalo, já volto já. Voltamos aí para o nosso segundo bloco. Eu continuo aqui com uma grande amiga, Gorete. Gorete, com quantos anos você acha que uma criança pode partir aí para estudar teatro? Essa pergunta eu faço até particular, porque eu tenho um filho de 5 anos e ele é louco para estudar teatro. Então, é até uma pergunta particular minha. Já pode. Nossa, Cícero, eu nem sabia. Seu filho já estava com 5 anos. Nossa. Então, desde os 3 anos, né, igual é como balé, né? A criança já pode fazer teatro, só que vai ser diferente, a metodologia que vai mudar, né? Mas até em berçário, assim, já existe algumas atividades que eu já fiz até, assim, vestida de personagem, de Branca de Neve. Então, primeiro a criança começa ouvindo contação de histórias, né, que eu também faço, e assistindo bastante ao teatro. Eu acho que as mães, né, a criança até os 3 anos precisa ir ao teatro. Fala assim, mas é bebê, vai chorar. Chorou, sai do teatro. Tem que sair, né? Porque senão... Mas ela precisa se acostumar a ver teatro infantil, mostrar bastante desenho. Hoje em dia tem, né, internet, você pode ver vídeos, né, de contação de histórias. Eu acho que é importante. Mas fazer aula mesmo, a partir dos 3 anos já dá para fazer aula. Então, seu filho já... Já pode começar. Quando você descobriu, Gorete, a sua aptidão para ser atriz?
Desde que eu me entendo por gente. Eu tinha um espelho, sabe desses espelhos assim que vende assim bem baratinho, que abre assim, já tem um armarinho lá dentro? Então, minha mãe tinha um espelho desse no tanque, fora da casa, no tanque, tinha um espelho daquele. Minha mãe gostava de lavar roupa olhando para o espelho, não sei, eu sei que tinha lá, né? E eu subia no banquinho e ficava lá naquele espelho, era o meu portal. Então, eu fazia uma série de coisas, imaginava, né? Fazendo um filme, fazendo isso, personagens, ficava ali. Então, desde criança, bem muito pequenininha, eu brincava disso. Mas teve outras coisas assim, que me influenciaram. Prima minha, que adorava ser a vilã e me fazer sofrer, então eu adorava sofrer. Quando eu comecei a fazer teatro com o Sóstenes, eu era muito dramática, eu era péssima. Tudo eu fazia... Mas vocês estão sofrendo. Ele falava, Gorete, menos. Aí eu fazia menos, menos, ele muito menos. Aí eu não entendo. E ele me lapidou, sabe? Então, o Sóstenes, assim, foi meu pai no teatro. Então, a pessoa que, infelizmente, ele já faleceu. Mas é a pessoa assim, que eu sinto muita falta até hoje. Assim, eu sempre lembro de tudo o que ele me ensinou. Então, mas desde criancinha eu já sabia que eu queria ser atriz. Quando você tomou a decisão de partir para dramaturgia ou para ser atriz, qual foi a reação da família? Falou, não, larga a mão que isso é difícil. Hoje não, incentivaram, não, vai que você tem condição. Como é que foi a reação da família? Então, né, eu venho de uma família muito humilde, né? Então, meu pai é simples, então sempre assim, estuda, porque a única coisa que ninguém vai roubar de você é aquilo que está aqui. Rouba sua casa, mas não rouba o que você sabe. Então, você consegue se manter com aquilo que você sabe. Então, estuda e aprende. E então todos os meus irmãos fizeram contabilidade lá na escolinha e tal, eu também fiz. Mas eu queria estudar teatro. Quando eu decidi, mesmo de verdade, até então era assim, eu trabalhava na loja, né? Que eu trabalhei no Jorge Michel, depois trabalhei no Orsini e tal. E até então tá trabalhando, tá fazendo teatro, é um hobby. Mas quando eu falei que eu ia estudar em São Paulo, eu me matriculei tudo, já estava indo para o primeiro dia de aula. Ninguém queria que eu fosse. Minha mãe e meu pai não queriam, não. Minha mãe tinha medo por causa de ser São Paulo, né? Mas aí meu pai, eu falei, pai, eu não posso ir sem você, porque eu peço a benção, né? Você precisa me dar a benção, eu preciso ir. Aí estava no ponto de ônibus, ele falou, você tem certeza? Você não quer fazer direito? Aí eu falei, eu vou ser uma péssima advogada. Não adianta. Eu quero ser atriz. Aí falou, então... Até ele falou, Deus te abençoe. Aí ele falou assim, você está dando a benção, então vai. Aí depois disso que eu ganhei o prêmio, né, de melhor atriz coadjuvante, o prêmio Cacilda Becker, depois disso, eu já tinha feito novela na Globo, um monte de coisa. Depois que eu ganhei o prêmio Cacilda Becker, a minha mãe falou, não, agora eu sei que é o seu caminho. Eu falei, tá para entender, né? Já estava... Qual a maior dificuldade, Gorete, que você passou na carreira de atriz, assim? Seja a dificuldade de arrumar um trabalho, qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou na carreira de atriz? Então, no teatro, nunca tive muita dificuldade. Então, assim, eu fazia o teste, passava e pronto. Na televisão, foi um outro caminho, né? Eu comecei a fazer televisão antes de me formar atriz profissional e trabalhar com teatro. Então, eu fiz o caminho inverso. Primeiro, eu fiz televisão para depois me tornar atriz de verdade, assim, no sentido de registro, né? Na televisão, na primeira fase minha, eu digo, né, de televisão, eu não tive muito problema, assim, com biotipo, nada disso. E todo mundo gostava muito de mim. Então, eu fiz bastante coisa. Só que daí eu parei